O que você chama de se conhecer não é se conhecer, é só se descrever pelo lado de fora. Existe um mecanismo silencioso chamado véu do ego rodando agora, enquanto você lê isso, te separando de você mesmo em 3 tempos secos. Você sente, você foge, você esquece, e quanto mais força você faz para se encontrar, mais afunda, igual areia movediça, porque a alma não responde a esforço, responde ao oposto. Esse padrão já se repetiu centenas de vezes na sua vida, e você vai reconhecer cada uma quando eu descrever. E se sair agora, você passa mais anos no mesmo ciclo, mas se ficar até o fim, eu vou te entregar uma prática sufi rara, preservada por derviches há séculos e quase ninguém de fora conhece, que abre a porta da alma em minutos quando feita do jeito certo. E é exatamente isso que você vai entender agora. Tem uma camada dentro de você que nunca dormiu, nunca envelheceu, nunca se feriu de verdade, e ela observa tudo o que você faz desde criança. Você sente ela quando fica em silêncio por tempo demais, e por isso você foge do silêncio, liga a televisão, abre o celular, conversa com qualquer um, porque encontrar essa camada significa encarar tudo o que você gastou a vida inteira evitando. Rumi chamava isso de hóspede secreto da casa e dizia que essa casa, que é você, recebe visitas todos os dias. Alegria, raiva, vergonha, tédio, desejo, e cada uma dessas visitas vem entregar algo da parte de quem você realmente é, mas você fecha a porta na cara de quase todas e depois reclama que se sente vazio, sem saber que o vazio é justamente o cômodo onde sua alma estava esperando. Você acha que sua alma está em algum lugar profundo, escondida, longe? E essa é a primeira mentira que te ensinaram, porque ela não está longe, ela está exatamente onde você está. Ela é o que olha pelos seus olhos agora, é o que sente o ar entrar pelo nariz enquanto você lê, é a presença que existia antes do seu nome, antes da sua história, antes de qualquer pessoa te dizer quem você deveria ser. O problema é que você confundiu sua alma com seus pensamentos e passou a vida inteira tentando consertar a embalagem achando que era o conteúdo. E quanto mais você pensa sobre você mesmo, mais você se afasta de você mesmo, porque pensar sobre é diferente de ser, e a alma só aparece quando o pensar para. Existe um momento estranho que talvez você já tenha vivido, em que você está fazendo algo banal, lavando louça, dirigindo, andando, e de repente uma quietude esquisita atravessa seu peito, como se tudo ficasse mais nítido por 2 segundos, e você sente algo que não tem nome, e logo depois sua mente entra correndo e diz, que viagem, e você volta ao normal. Aquele instante não foi viagem, foi você se tocando por dentro pela primeira vez em meses, talvez anos. E os mestres sufis chamam essa abertura de hal, um estado momentâneo da alma que rasga o véu. E o trágico é que você foi treinado a desconfiar exatamente desses instantes, quando deveria estar treinado a habitá-los. Você passa o dia inteiro performando uma versão de si mesmo que foi montada por opinião dos outros, por medo de rejeição, por feridas que você nem lembra mais de onde vieram. E essa versão fala pela sua boca, escolhe pelas suas mãos, ama pelo seu corpo, e quando você fica sozinho no banheiro à noite, lavando o rosto, e olha no espelho por 1 segundo a mais do que o normal, sente um estranhamento. Quem é esse aí dentro do reflexo? E desvia o olhar rápido, porque encarar isso por mais de 5 segundos abre uma fissura que você não sabe fechar. Essa fissura é a sua alma tentando furar a casca, e você acha que é ansiedade. Rumi escreveu que você não é uma gota no oceano, você é o oceano inteiro dentro de uma gota. E isso não é poesia bonita,
é uma descrição técnica de como a consciência Sufi entende o ser humano. Você foi reduzido a uma identidade do tamanho de uma gota, porque é mais fácil de controlar, mais fácil de vender coisa para você, mais fácil de te manter girando na roda do desejo e da decepção. Mas existe uma vastidão dentro do seu peito que não cabe em nenhum currículo, em nenhum relacionamento, em nenhum elogio. E toda vez que você tenta caber inteiro em algo finito, você se mutila silenciosamente. E a tristeza que vem depois não é fracasso, é protesto da alma. A maior parte do que você chama de personalidade é cicatriz organizada, é defesa que virou costume, é dor antiga que aprendeu a se vestir bem. Você se acha tímido, mas talvez seja só uma criança que foi humilhada na frente da turma e nunca mais quis se expor. Você se acha controlador, mas talvez seja só alguém que cresceu em casa onde nada era previsível e ter controle virou única forma de respirar. Você se acha frio, mas talvez seja alguém que amou demais, cedo demais e prometeu nunca mais. E nada disso é você. Isso é o casaco que você vestiu para atravessar o inverno. E ninguém te avisou que o inverno acabou e que você pode tirar o casaco. E que embaixo do casaco existe uma pessoa que você ainda não conheceu. Existe uma frase atribuída a Rumi, registrada nas traduções de Coleman Barks e nas compilações do Masnavi, que diz que sua tarefa não é buscar o amor, mas apenas encontrar todas as barreiras dentro de si mesmo que você construiu contra ele. E isso vale para a alma também, porque sua alma não precisa ser conquistada, ela precisa ser desobstruída. Você não tem que se tornar alguém, você tem que parar de fingir que é alguém. E essa diferença é a diferença entre passar a vida inteira correndo atrás de evolução espiritual e finalmente sentar em silêncio e perceber que o que você buscava era exatamente quem ficou quando você parou de correr. Você tem medo de se conhecer porque sente que se olhar para dentro vai encontrar um monstro. Vai descobrir que é egoísta demais, raivoso demais, fraco demais e prefere o personagem que você performa porque pelo menos ele é apresentável. Só que o que você encontra quando finalmente se senta com você mesmo não é monstro nenhum. É um ser cansado, um ser que apanhou muito, um ser que merece colo e nunca pediu. E o primeiro encontro real com sua alma costuma ser uma onda de compaixão por você mesmo tão forte que você chora sem saber porquê. E os sufis chamam essa lágrima de água que apaga o fogo do nafs, do ego ferido, e ela é uma das experiências mais curativas que um ser humano pode ter. A dor que você sente hoje, aquela que você tenta abafar com trabalho, com comida, com rolagem infinita de tela, não é inimiga sua, é mensageira. Ela está te dizendo onde sua alma foi pisoteada, onde você se traiu, onde você disse sim quando queria dizer não, onde você ficou quando deveria ter ido embora, onde você se calou quando deveria ter gritado. E cada dor crônica no seu peito é um endereço exato de uma parte sua que você abandonou. E curar não é fazer a dor sumir. Curar é voltar nesses endereços e buscar o que ficou para trás, porque sua alma está inteira em algum lugar, só que pedaços dela estão presos em momentos da sua vida que você nunca terminou de viver direito. Os derviches giradores da ordem Mevlevi, fundada pelos discípulos de Rumi em Konya, giram em sentido anti-horário, com a mão direita aberta para o céu e a esquerda apontada para a terra. E isso não é coreografia, é tecnologia espiritual antiga. Eles giram para imitar o movimento do universo, dos átomos, dos planetas. E nesse giro, a mente para de funcionar e a alma toma o lugar. E quem já viu de perto descreve sentir uma presença que não é deles e ao mesmo tempo é mais deles do que qualquer coisa. Você não precisa girar para acessar isso, mas precisa entender o princípio.
A alma se revela quando o corpo entra em movimento que a mente não controla, quando você faz algo sagrado sem entender, quando você se entrega antes de aprovar. A vida moderna te treinou para ter opinião sobre tudo, para avaliar tudo, para escolher tudo, e isso colocou seu ego no centro do palco o tempo inteiro, fazendo curadoria da realidade. E a alma não cabe nesse palco. Ela é a plateia silenciosa que ninguém olha, é o teatro inteiro, é até a noite lá fora. Para encontrá-la, você vai ter que abrir mão da posição de juiz que você ocupa há décadas. Vai ter que parar de classificar cada experiência como boa ou ruim e simplesmente deixar a vida passar por dentro de você sem comentário. E nos primeiros dias isso parece insuportável porque seu ego entra em pânico de não ter o que fazer, mas é justamente nesse pânico que a primeira rachadura aparece. Tem algo que Rumi não cansava de repetir nos seus versos, registrado em obras como o Divan de Shams, de Tabriz, e é a ideia de que tudo o que você ama no mundo é apenas um reflexo do que você é por dentro, e que você se apaixona por pessoas, paisagens, músicas, porque elas te lembram fragmentos de você mesmo que você esqueceu. Então, quando você sente arrepio ouvindo uma canção, ou paz olhando o mar, ou ternura vendo uma criança rir, não é o objeto que está te tocando, é sua alma se reconhecendo no espelho do mundo, e cada momento desses é um convite para voltar para casa. E a maioria das pessoas vive a vida inteira recebendo esses convites e jogando todos no lixo, achando que é só emoção bonita. Você consegue lembrar da última vez que ficou sozinho, em silêncio total, sem celular, sem música, sem voz nenhuma, por mais de 10 minutos, e o que apareceu dentro do seu peito quando isso aconteceu? Existe alguma parte sua que você sente que está esperando você há anos, parada num canto da sua vida, e que toda vez que ela tenta falar, você muda de assunto? Existe uma diferença enorme entre estar vivo e estar presente, e você passa a maior parte dos seus dias vivo, mas ausente, andando pela rua sem ver a rua, comendo sem sentir o sabor, abraçando alguém com a cabeça em outro lugar. E quando você chega na cama à noite, tem uma sensação esquisita de que o dia inteiro passou por você sem você estar nele, como se fosse fantasma da sua própria vida. Sua alma só consegue se manifestar quando você está aqui de fato. E estar aqui não é metáfora, é uma postura interna concreta. É parar de viver no replay do que aconteceu e na simulação do que pode acontecer, e habitar este segundo. E os sufis chamam isso de hudur, presença viva, e dizem que 1 minuto de hudur vale mais que 1000 orações distraídas. Você acha que vai encontrar sua alma fazendo algo extraordinário, indo para um retiro caro, lendo 100 livros, conversando com algum mestre famoso, e por isso adia o encontro para quando tiver tempo, dinheiro, condição. Só que a alma não está no extraordinário, ela está exatamente no ordinário que você despreza. Está no jeito que a luz entra pela janela da sua cozinha de manhã. Está no peso do copo na sua mão. Está no som da chuva que você nem ouve mais. O caminho sufi chama isso de adoração no comum. E Rumi escreveu em diversos versos do Masnavi que Deus se esconde nos detalhes que o orgulho considera pequenos demais, e sua alma também, porque ela é da mesma natureza dessa quietude que mora no banal. Você foi ensinado a achar que crescer espiritualmente é ficar mais calmo, mais zen, mais positivo, e quando você sente raiva, inveja, tristeza profunda, você acha que retrocedeu, que falhou, que tem algo errado com você. E isso é uma das maiores armadilhas que existe, porque sua alma não é uma versão higienizada de você, ela é o ser humano inteiro, com sombra e luz. E tentar ser só luz é amputar metade de quem você é. Os mestres sufis ensinam que cada emoção, mesmo as que você considera feias,
carrega um nome divino dentro dela, e que a raiva bem encarada vira justiça, a tristeza bem habitada vira compaixão, o medo bem ouvido vira sabedoria, e quem foge dessas emoções foge da própria alma vestida de sentimento difícil. Tem um experimento simples que destrói qualquer ilusão sobre quem você acha que é. Passe um dia inteiro só observando os pensamentos que passam pela sua cabeça, sem julgar nenhum, só anotando. Você vai descobrir que 90% deles são repetições. São os mesmos pensamentos de ontem, da semana passada, do ano passado, com pequenas variações. E vai perceber que o que você chama de eu pensando, na verdade, é um disco arranhado tocando há décadas. Sua alma não está nesse disco. Ela é o silêncio entre uma faixa e outra. É o intervalo que você nunca presta atenção. E a prática espiritual real é treinar o ouvido para esse intervalo até que ele se torne mais audível que o disco. E isso muda completamente a relação que você tem com sua mente. Você confunde sentimento intenso com verdade espiritual e por isso fica viciado em experiências fortes, busca emoção, busca arrepio, busca êxtase, e quando a vida está calma você acha que está estagnado. Só que a alma não precisa de fogos de artifício para existir. Ela está mais presente na monotonia bem habitada do que em qualquer pico emocional, porque pico passa, monotonia revela. Rumi tem uma passagem belíssima sobre o silêncio depois da música, sobre como o que importa não é a nota tocada, mas o eco que fica no peito. E é nesse eco, não na nota, que você se encontra. E é por isso que pessoas que vivem caçando experiências intensas continuam vazias, porque estão sempre na nota, nunca no eco. Tem uma pergunta que poucos têm coragem de se fazer e que abre rachaduras profundas quando você se permite, que é simplesmente: quem seria você se ninguém estivesse olhando, se não houvesse câmera mental, se não houvesse julgamento, se você pudesse existir sem precisar ser visto de nenhum jeito específico? A maior parte das suas escolhas, do seu jeito de falar, do seu jeito de andar, do seu jeito de se vestir, foi calibrada por uma plateia imaginária, e você nem percebe mais que está performando, e sua alma é exatamente quem aparece quando essa plateia some, e o caminho de retorno a ela passa por aprender a fazer pequenas coisas só para você, sem testemunha, sem foto, sem relato, e descobrir que existe um prazer estranho na vida não compartilhada. Os místicos sufis trabalham com um conceito chamado fana, que é a aniquilação do eu pequeno, e isso assusta quem ouve pela primeira vez porque parece que vão te apagar. Mas fana não é apagar você, é apagar a versão fake de você que ocupa o trono indevidamente, é a dissolução do personagem para que a pessoa real apareça. Toda vez que você se entrega completamente a algo, seja amor, seja arte, seja oração, seja contemplação, você experimenta um pouquinho de fana sem saber, e nesses momentos sua alma respira, e é por isso que você sente uma paz inexplicável depois de algumas experiências, porque o ego saiu de cena por alguns segundos, e você lembrou do gosto de ser inteiro, e essa memória é o combustível para continuar o caminho. Existe uma diferença crucial entre conhecer sobre você e conhecer você, e essa distinção é a diferença entre psicologia e espiritualidade no sentido sufi. Conhecer sobre você é catalogar traumas, mapear padrões, entender por que você reage assim, e isso é útil, mas não te liberta. Conhecer você é uma experiência direta de quem você é antes de qualquer história. É o reconhecimento silencioso de uma presença que não tem narrativa, e isso só acontece quando você para de se descrever por um instante e simplesmente é. E os sufis treinam essa habilidade a vida inteira,
porque sabem que a mente sempre vai querer voltar a falar de você, e a alma só se mostra quando a mente fica em silêncio reverente, e esse silêncio é praticável, é treinável, é uma musculatura. Você tem medo da morte porque nunca tocou a parte sua que não morre, e por isso acha que morrer é desaparecer. Mas se você tivesse contato real com sua alma, mesmo que por alguns segundos, você sentiria por experiência direta que existe algo em você que não nasceu junto com seu corpo e que não vai embora junto com ele. E esse contato muda completamente a relação que você tem com tudo, com o tempo, com perdas, com o envelhecimento. Rumi escreveu sobre a morte como núpcias, como reencontro com a fonte. E isso só faz sentido para quem já experimentou pelo menos uma vez aquele estado em que o corpo desaparece e fica só presença, e você descobre que essa presença é mais você do que seu corpo nunca foi, e a partir daí o medo afrouxa, não some, mas afrouxa. Você tem o hábito de buscar respostas, e por isso a alma te escapa, porque a alma não responde, ela pergunta. Toda vez que você se abre para ela, em vez de receber resposta clara, você recebe uma pergunta mais profunda, e isso frustra muita gente que para a busca achando que não está funcionando. Só que não é mau funcionamento, é o método, porque cada pergunta que ela te entrega te leva mais fundo, e os sufis sabem disso. Por isso usam tanto poesia, paradoxo, koans, histórias com final aberto. Eles não estão tentando confundir você, estão tentando desligar a parte sua que quer concluir, fechar, arquivar, porque a alma não é arquivável, ela é movimento contínuo, e qualquer conclusão sobre ela vira gaiola, e você merece mais que gaiolas bonitas. Tem uma sensação que aparece quando você começa a se aproximar de verdade da sua alma, e é uma sensação contraditória, ao mesmo tempo familiar e estranha, como reencontrar alguém que você esqueceu que conhecia, e muita gente recua nesse momento porque não suporta a intensidade do reencontro. Prefere voltar para a distração, para o barulho, para a rotina, e essa é a fronteira onde a maioria das pessoas para. Quem atravessa, atravessa porque entende que aquele desconforto é o sinal de que algo verdadeiro está acontecendo, e não é para ser confortável, é para ser real. E a diferença entre busca espiritual de superfície e travessia real é exatamente essa disposição de ficar quando o ego inteiro grita para sair, e Rumi chamava isso de queimar nas chamas do amor, e dizia que a única forma de virar ouro é passar pela fornalha sem fugir. Você acha que quando finalmente se conectar com sua alma vai ter clareza sobre tudo, vai saber o que fazer da vida, vai resolver suas questões, e essa expectativa é uma das principais razões pelas quais você ainda não chegou lá, porque sua alma não veio te dar plano de carreira, ela veio te entregar um modo de existir que não depende de plano, um chão interno tão firme que você consegue viver sem ter certeza de quase nada e mesmo assim caminhar. O presente que ela traz é confiança, não roteiro, é capacidade de respirar dentro do mistério, não eliminação do mistério. E quando isso vira corpo em você, quando vira pele, quando vira jeito, você descobre que viveu a vida inteira procurando segurança no lugar errado, porque a única segurança real é a que você é, não a que você tem. Quando você lê tudo isso, qual parte específica fez seu peito apertar e por que será que justamente essa parte? Existe alguma escolha grande na sua vida agora que você está adiando porque tem medo do que sua alma vai dizer se você de fato consultar ela em silêncio? Tem um aspecto da sua vida que você considera estável, talvez um trabalho, talvez um relacionamento, talvez uma rotina, e por fora está tudo funcionando. Mas se você fechar os olhos agora
e perguntar para dentro do peito se aquilo está alinhado com sua alma, você sabe a resposta antes mesmo de formular a pergunta. E essa resposta é o que você passa o dia inteiro evitando ouvir, porque ouvir significa ter que mexer em alguma coisa que dá trabalho mexer. Sua alma não te julga por estar onde está, mas ela também não mente sobre onde você deveria estar. E quanto mais tempo você posterga essa conversa, mais o corpo começa a entregar a verdade pela porta dos fundos, em forma de cansaço crônico, de irritação fora de hora, de choro sem motivo, de doença que aparece sem explicação médica clara. Você tem uma relação estranha com o tempo que vive. E essa relação é um dos maiores indicadores de quão distante você está da sua alma. Porque quem está conectado tem uma sensação de tempo lento, espesso, vivo. E quem está desconectado sente que o tempo passa rápido demais, que os anos voam, que o ano passado parece ontem. Isso não é envelhecimento, isso é ausência, porque tempo só registra de verdade quando há presença para registrar. E quando você passa meses inteiros no piloto automático, sua memória interna mal grava e por isso parece que sumiu. Rumi tinha uma forma de dizer isso, descrevendo o tempo como o rio que muda de velocidade dependendo de quem mergulha nele. E o devoto sente cada onda enquanto o distraído vê só a correnteza embaçada. A maior parte das pessoas confunde alma com intuição e essa confusão atrapalha bastante o caminho, porque intuição é uma ferramenta que sua alma usa, mas não é ela. Intuição te dá pistas, te avisa, te alerta e você pode ter intuição apurada e ainda assim viver completamente desconectado de quem você é, igual quem tem GPS de altíssima qualidade no carro, mas dirige sem destino há anos, recebendo ótimas instruções para lugar nenhum. Sua alma é o destino, não o GPS. E enquanto você ficar fascinado pela ferramenta, sem se perguntar para onde está indo, vai continuar tendo experiências espirituais interessantes que não mudam estruturalmente nada na sua existência, e isso explica por que tanta gente pratica há anos e continua infeliz do mesmo jeito. Existe uma armadilha sutil no caminho que poucos identificam a tempo, e é a tendência de transformar a busca pela alma em mais um projeto de produtividade. Você cria rotina de meditação, baixa aplicativo, faz curso, lê livro, tudo com a mesma mentalidade de performance que você usa para outras áreas da sua vida. E aí, o ego sequestra a espiritualidade e transforma ela em mais um lugar onde você pode se sentir superior ou inferior aos outros. Sua alma não dá certificado, não tem nível, não tem ranking, e qualquer caminho que comece a te fazer sentir mais especial que os outros é caminho de regressão disfarçado de evolução. E os sufis tradicionais alertavam constantemente sobre isso, chegando a desencorajar discípulos que demonstravam orgulho pela própria prática. Tem uma frase que aparece em diversas traduções dos versos de Rumi, especialmente nas seleções organizadas por Annemarie Schimmel, dizendo que aquilo que parece veneno aos seus olhos é remédio aos olhos do amado. E essa inversão é uma chave de leitura para todas as situações da sua vida que parecem injustas, não no sentido de aceitar passivamente sofrimento, mas no sentido de entender que algumas das suas piores fases foram exatamente o solo onde sua alma cresceu mais. A pessoa que você se tornou depois daquela perda, daquela traição, daquela falência, daquele diagnóstico, não teria existido sem a passagem por ali. E quando você olha para trás com olhos de alma, você consegue até agradecer, e esse agradecimento não é forçado, é descoberta de que tudo no seu trajeto teve função, mesmo o que parecia castigo.
A sociedade te treinou para resolver coisas, e por isso, quando você sente um vazio, você imediatamente procura algo para encher. Um relacionamento, uma compra, uma viagem, um curso, uma terapia, um remédio, e essa pressa de preencher é exatamente o que mantém o vazio existindo, porque o vazio não é problema a ser resolvido, é portal a ser atravessado. Sua alma mora do outro lado dele, e a única forma de chegar até ela é parando de fugir e simplesmente ficando ali, sentado com o vazio, sem fazer nada com ele, deixando ele ser do tamanho que precisa ser. Os sufis chamam essa prática de habitar o estado e dizem que é uma das mais difíceis porque contraria toda a lógica ocidental de fazer alguma coisa, e justamente por isso é uma das mais transformadoras quando você consegue. Você se relaciona com as pessoas a partir de versões antigas suas, e por isso, muitos dos seus conflitos não são sobre o presente, são sobre você projetando feridas passadas em situações novas. A alma percebe isso na hora. Ela enxerga quando você está reagindo a alguém que nem está ali e te dá um aviso interno, mas você está tão acostumado a confiar na sua emoção imediata que ignora o aviso e segue o impulso. E quando você começa a se conectar de verdade com sua alma, uma das primeiras mudanças visíveis é justamente essa. Você ganha um intervalo entre o estímulo e a reação, um espacinho de meio segundo onde você consegue escolher como responder. E esse espacinho é a diferença entre viver no automático e viver com soberania. E ele cresce com a prática. Existe uma camada de cansaço em você que nenhum descanso resolve. E talvez você já tenha percebido isso. Você dorme 10 horas e acorda exausto, tira férias e volta sem energia nenhuma. Faz spa, faz massagem, faz terapia e mesmo assim, aquela fadiga de fundo continua. Isso é cansaço da alma, não do corpo, e ele acontece quando você passa muito tempo vivendo uma vida que não é sua, ou quando você suprime emoção verdadeira por períodos longos, ou quando você se cala em situações onde precisava falar. Cada um desses atos consome energia profunda, e a única recuperação real vem de você começar a fazer pequenos gestos verdadeiros no dia a dia, pequenas honestidades, pequenas escolhas alinhadas, e cada uma delas devolve um fio da sua vitalidade essencial. Tem uma forma sutil de violência que você comete contra si mesmo todos os dias e nem percebe, que é o jeito como você fala consigo mesmo internamente. O tom que você usa, as palavras, as cobranças, as comparações. E se você gravasse o monólogo interno de um dia inteiro e ouvisse depois, ficaria horrorizado com a crueldade. Sua alma sente cada uma dessas frases. Ela está ali ouvindo, e ela é como uma criança sensível que apanha em silêncio, achando que merece. E a primeira mudança real no caminho espiritual sufi não é fazer prática nenhuma, é começar a notar essa voz interna e suavizá-la, falar com você como falaria com alguém que você ama profundamente. E quando isso vira hábito, sua alma começa a se mostrar mais, porque finalmente sente que tem espaço seguro para existir. Os mestres sufis usam muito o conceito de polimento do espelho, baseado numa história clássica registrada no Masnavi, sobre dois grupos de pintores competindo, em que um grupo passa anos pintando paredes detalhadamente e o outro grupo passa ao mesmo tempo só polindo a parede do outro lado. E quando as cortinas são abertas, a parede polida reflete com mais beleza do que qualquer pintura conseguiu criar. Sua alma é essa parede polida. Ela não precisa que você adicione nada nela. Ela precisa que você remova as camadas de poeira mental que se acumularam ao longo dos anos, e cada hábito de autoconhecimento real é um pano passado nesse espelho, e quanto mais você pole, mais o universo inteiro começa a se refletir através de você, e você sente
que o mundo passa a te tocar de forma diferente. Você tem uma fome estranha que comida nenhuma sacia, e talvez você já tenha tentado entender ela e não achou o nome. É uma fome de sentido, de inteireza, de pertencimento a algo maior do que sua biografia. E essa fome é o sinal mais claro de que sua alma está acordada e pedindo alimento. E o problema é que ninguém te ensinou o que ela come. Ela não come sucesso, não come elogio, não come prazer. Ela come verdade, ela come presença, ela come os instantes em que você se entrega sem reserva. E cada vez que você vive um momento desses, mesmo que pequeno, ela se nutre. E cada vez que você passa um dia inteiro só performando, ela passa fome. E essa fome cumulativa é o que vira aquela tristeza inexplicável que aparece nos domingos à tarde, sem motivo aparente. Tem um ponto importante que precisa ser dito com clareza, e é que conexão com a alma não é evento único que acontece, e pronto. Ela é uma relação que você cultiva pelo resto da vida, com altos e baixos, com afastamentos e reaproximações, igual qualquer relação importante. Você não vai ter um insight definitivo e depois viver iluminado para sempre. Isso é fantasia vendida por quem não vive caminho real. Você vai ter momentos de conexão profunda, seguidos de momentos de esquecimento completo. E o que define o praticante maduro não é nunca esquecer, é lembrar mais rápido cada vez que esquece. E Rumi descreveu isso com muita beleza ao escrever sobre o coração que oscila entre lembrança e ausência, e que cada retorno é mais doce que o anterior, porque traz a memória de tudo que se aprendeu enquanto se estava longe. O que você está disposto a deixar para trás para finalmente ter espaço para sua alma respirar dentro de você? E o que você ganharia se desistisse hoje da versão de você que não é mais verdadeira? Quem seria você daqui a 1 ano se começasse, ainda hoje, a fazer pelo menos uma escolha pequena por dia em fidelidade ao que sua alma sussurra em silêncio? Você tem uma imagem mental de quem você seria se estivesse totalmente conectado com sua alma, e essa imagem é geralmente alguém calmo, sereno, sábio, em paz, e essa imagem é justamente o que mais te atrapalha, porque ela é uma idealização que o ego construiu para você nunca alcançar. Sua alma realizada não é uma versão polida de você, é você sendo profundamente humano, sem desculpa. É você chorando quando precisa chorar, rindo alto quando precisa rir, dizendo não com firmeza quando precisa, abraçando longo quando o coração pede. É inteireza, não santidade. E Rumi tem versos lindos sobre como o caminho não fabrica anjos, fabrica seres humanos finalmente capazes de viver sem máscara. E essa diferença entre ser santo e ser inteiro é uma das libertações mais importantes que você pode receber agora. Existe um momento no caminho em que você percebe que estava buscando sua alma como se ela fosse um tesouro escondido em algum lugar do seu interior. E de repente, você entende que ela não está escondida. Ela é o próprio buscador. E essa virada é vertiginosa, porque desmonta toda a estrutura mental de busca. Quem está buscando é o que está sendo buscado. E o ato de buscar é exatamente o que cria a sensação de distância. Os sufis avançados chamam isso de reconhecimento, não de descoberta, porque você não acha algo novo. Você lembra de algo que sempre esteve ali, e a partir dessa lembrança, a vida fica mais simples e mais misteriosa ao mesmo tempo, porque você para de procurar e começa a habitar. E habitar é uma palavra que carrega muito mais peso do que parece. Você tem traumas que você acha que precisa curar antes de poder se conectar profundamente com sua alma. E essa crença atrasou muita gente no caminho, porque a verdade é que sua alma não exige cura prévia, ela acolhe o ferido, e em muitos casos
O próprio contato com ela é o que cura, não o contrário. Você não precisa estar inteiro para encontrar ela. Você encontra ela e descobre que sempre esteve inteiro, e os pedaços que pareciam quebrados eram só costuras visíveis de uma roupa que você ainda não tinha aprendido a vestir. Rumi usava muito a metáfora da ferida como abertura, dizendo que a luz só entra por onde a casca rachou, e essa imagem mudou a forma como milhões de pessoas se relacionam com suas próprias dores ao longo dos séculos, transformando humilhação em portal. Tem uma diferença entre solidão e solitude que poucos compreendem, e essa diferença é central no caminho sufi. Solidão é a sensação dolorosa de estar separado, é vazio social, é desconexão sofrida. Solitude é a presença plena consigo mesmo, é silêncio cheio, é encontro interno que não precisa de testemunha. E o que faz uma se transformar na outra é exatamente o estado da sua alma. Porque quando ela está dormindo, qualquer momento sozinho vira solidão pesada. E quando ela está acordada, qualquer momento sozinho vira solitude restauradora. Por isso, pessoas que se conectam de verdade param de ter medo de ficar sós, não porque viraram introvertidas, mas porque descobriram que a melhor companhia que existe estava esperando dentro delas o tempo inteiro. E essa descoberta muda permanentemente a relação com o silêncio. Você foi ensinado a desconfiar do silêncio, a achar que ele é falta de algo, e por isso preenche cada minuto com som, com fala, com música, com vídeo, com voz alheia. E enquanto você fizer isso, sua alma não consegue se manifestar, porque ela só fala num volume muito baixo, abaixo do volume da mente, e qualquer ruído externo cobre completamente o que ela tem para dizer. A prática mais simples e mais ignorada do mundo é a de ficar em silêncio total por períodos curtos todos os dias, sem fazer nada com esse silêncio, sem tentar meditar, sem tentar relaxar, só estar. E nas primeiras vezes você vai sentir uma agonia esquisita, uma vontade de fugir. E isso é exatamente o ego percebendo que pode perder o trono. E quem atravessa essa agonia descobre que do outro lado mora uma quietude que vale mais que qualquer estímulo que você consumiu na vida inteira. A alma se comunica com você através do corpo o tempo todo, e você foi ensinado a ignorar essa comunicação, a tratar o corpo como máquina que precisa funcionar enquanto a mente decide tudo. Só que cada nó na garganta antes de falar algo importante, cada peso no peito quando você assina algo que não quer, cada borboleta no estômago perto de uma pessoa específica, cada cansaço súbito numa conversa que parecia normal, é sua alma usando o corpo como tradutor. E quando você reaprende a escutar essas mensagens, você começa a tomar decisões mais sábias do que sua mente sozinha conseguiria, porque seu corpo tem acesso a informações que sua razão não alcança. Ele percebe campo, percebe energia, percebe verdade não verbal, e os sufis sempre souberam disso. Por isso integram corpo e contemplação em todas as suas práticas tradicionais. Existe uma frase em árabe atribuída ao profeta Muhammad e amada pelos sufis, registrada em diversas coleções de hadith e citada por Rumi e Ibn Arabi, que diz que quem conhece a si mesmo conhece seu Senhor. E essa frase é a chave de toda a tradição sufi de autoconhecimento. Não é narcisismo, não é umbigoísmo, é a compreensão profunda de que a única porta para o sagrado é a porta interna, que você não vai encontrar Deus olhando para fora se nunca olhou para dentro, e que conhecer sua alma é conhecer o reflexo do divino dentro de você. Essa visão dignifica radicalmente o trabalho de autoconhecimento, tirando ele da categoria de psicologia e colocando ele na categoria de oração. E quando você pratica autoconhecimento com essa intensidade reverente, ele vira algo completamente diferente do que você fazia antes.
Você tem uma necessidade enorme de ser entendido pelos outros, e cada vez que alguém não te entende, você sofre, e esse sofrimento é proporcional à sua desconexão com você mesmo, porque quem se conhece de verdade para de depender que os outros entendam, encontra paz no fato de saber quem é mesmo quando ninguém ao redor consegue enxergar. Isso não é arrogância, é autossuficiência espiritual saudável e é uma das maiores liberdades que existe. Você para de explicar, para de se justificar, para de tentar convencer e simplesmente vive. E essa postura cria um campo magnético estranho em volta de você, porque pessoas que estão na mesma frequência começam a aparecer naturalmente e pessoas que não estão começam a se afastar sem briga, e sua vida social se reorganiza sem você precisar fazer nada além de estar mais perto de você mesmo. Tem uma percepção que aparece quando você avança no caminho, e é a percepção de que cada pessoa que cruza sua vida está ali para te mostrar algo de você, especialmente as que mais te incomodam. Aquilo que você odeia em alguém é geralmente algo que você reprime em si mesmo, e aquilo que você admira é geralmente algo que está pedindo para emergir. Os sufis usam o conceito de espelho social para descrever isso e dizem que o mundo inteiro é uma vasta rede de espelhos posicionados para te ajudar a se ver e que reclamar das pessoas é como brigar com o reflexo no vidro. Quando você passa a ler suas relações por essa lente, todas elas viram material de autoconhecimento e até os relacionamentos mais difíceis ganham sentido, porque você entende que cada um deles trouxe uma peça do quebra-cabeça de quem você é. A maior parte do seu sofrimento vem de querer que a realidade seja diferente do que ela é, e essa briga interna com o que existe te separa da sua alma, porque ela vive em paz com o real. Ela não tem expectativa, ela tem presença. Você passa anos tentando consertar pessoas, situações, passados, e cada tentativa de consertar é uma forma sutil de recusar o presente. E enquanto você recusar o presente, sua alma não pode te alcançar, porque ela só existe aqui. Rumi escreveu sobre isso usando a imagem do hóspede que precisa receber bem cada visita, mesmo as desagradáveis, porque cada uma traz um presente disfarçado. E essa atitude de hospitalidade radical com a vida, tal como ela aparece, é uma das marcas mais profundas de quem se conectou com a própria essência. Você tem uma versão futura de você mesmo que está te esperando, e essa versão não é melhor que você, ela é mais verdadeira que você. Ela já existe em potencial dentro de você agora, e a cada escolha que você faz, você se aproxima dela ou se afasta dela. A vida não é sobre se tornar alguém que não existe ainda, é sobre permitir que quem já existe finalmente apareça. E isso é uma diferença sutil, mas decisiva, porque tira o peso de construção e coloca o gosto de revelação. Os sufis dizem que sua alma já é completa, ela só está coberta, e o trabalho não é fabricar nada, é descobrir, é desencobrir, é deixar emergir, e quem entende isso para de se cobrar evolução e começa a praticar permissão, e essa permissão é mais transformadora do que qualquer técnica que você possa aprender em qualquer lugar. Existe uma qualidade de presença que você emite quando está conectado com sua alma, e as pessoas sentem isso mesmo sem saber explicar. Elas se sentem mais calmas perto de você, mais ouvidas, mais vistas, e isso não tem a ver com o que você faz ou fala, tem a ver com de onde você fala, tem a ver com a profundidade do solo interno de onde suas palavras saem. Você já deve ter conhecido alguém assim na vida, alguém que parecia ter um silêncio atrás dos olhos, e perto dessa pessoa você sentia algo se acalmar dentro de você,
e essa pessoa estava simplesmente sendo de um lugar mais fundo. E você também pode ser isso para outros, conforme se aprofunda em si mesmo. E essa é talvez a forma mais bonita de servir o mundo, porque ela não exige discurso, ela acontece pela simples qualidade de quem você é, em silêncio, no meio da rua, no meio da fila, no meio da sala. Se daqui a 5 anos você olhar para trás, qual escolha você gostaria de ter feito hoje em direção à sua alma? E o que está te impedindo de começar essa escolha agora mesmo, antes de fechar essa tela? Existe alguma parte de você que já entendeu tudo isso há muito tempo e está esperando você parar de fingir que não sabe? Você tem uma relação ambígua com a felicidade e talvez nunca tenha admitido isso, mas existe dentro de você uma resistência sutil em ser feliz de verdade, como se você não merecesse, como se fosse perigoso baixar a guarda, como se a vida fosse cobrar depois. E essa resistência não é fraqueza moral, é sintoma de alma que ainda não confia que pode existir em paz. Sua alma quer alegria leve, não êxtase performático. E quando você se aproxima dela, percebe que felicidade não é evento, é temperatura interna, é um chão de gratidão silenciosa que vai se firmando enquanto você vive coisas comuns com presença em comum. E Rumi escreveu sobre essa alegria de fundo como sendo o sabor que fica na boca de quem bebeu da fonte certa e que ninguém consegue tirar, mesmo nos dias difíceis. Tem um conceito sufi, pouco conhecido fora dos círculos tradicionais, chamado dhikr, que significa lembrança, e ele aponta para algo essencial sobre o caminho. Você não está construindo conexão nova com sua alma. Você está se lembrando de uma conexão que sempre existiu e que foi soterrada por esquecimento. O dhikr é a prática repetida de trazer à mente aquilo que importa, em forma de palavra, de respiração, de gesto, e cada repetição é uma camada de poeira removida do espelho interno. E os praticantes mais antigos descrevem que depois de meses fazendo isso, a lembrança começa a acontecer sozinha, mesmo enquanto você faz outras coisas, e nesse ponto você descobre que sua alma estava te chamando o tempo todo, só que sua atenção estava em outro lugar. Você tem um conceito mental do que é amor que foi montado por filmes, músicas, novelas, e esse conceito te impede de reconhecer o amor real quando ele aparece. O amor genuíno raramente vem com fogos de artifício. Ele vem com paz, com naturalidade, com sensação de chão. E o amor maior, aquele que sua alma reconhece imediatamente, é o amor que você sente por você mesmo quando finalmente para de se traduzir nos termos dos outros, quando aceita seu jeito esquisito de ser, suas inconsistências, suas contradições. Rumi escreveu que você foi criado pelo amor, com amor para o amor, e que tudo no caminho é apenas remover o que não é amor. E essa frase é um trabalho de uma vida inteira, mas a primeira aplicação dela é dentro de você mesmo, com você mesmo, em relação a você mesmo. Existe uma sabedoria do corpo que sua alma aciona em momentos críticos, e você já viveu isso pelo menos uma vez na vida. Aquela situação em que você simplesmente soube o que fazer, sem pensar, sem planejar, e seu corpo se moveu antes da mente formular nada. E depois você ficou impressionado com a precisão do que aconteceu. Isso é a alma operando direto pelo corpo sem passar pela conferência mental. E quanto mais conexão você tem com ela, mais vezes esses momentos acontecem e você começa a confiar nesse fluxo. E sua vida fica menos calculada e mais inteligente ao mesmo tempo, porque inteligência da alma é diferente de inteligência da mente. Uma é planejamento, a outra é encaixe perfeito com o momento. E os sufis chamavam a segunda de firasa, percepção espiritual sutil treinada por anos de quietude.
Você tem o hábito de comparar sua jornada interna com a dos outros, e essa comparação é veneno puro para o processo, porque cada alma tem ritmo próprio, calendário próprio, estações próprias. Alguém que parece avançado pode estar no platô, alguém que parece atrasado pode estar prestes a explodir em transformação, e você não consegue medir nada por fora. Quem mediu errado parou o caminho que estava funcionando, achando que não estava dando frutos. E quem aprendeu a confiar na própria temporada colhia justamente o que abandonou tarde demais. Rumi escreveu sobre não comparar a estação de ninguém, porque a fruta de cada árvore amadurece em mês diferente. E essa metáfora simples salva muita gente da pressa que destrói qualquer caminho espiritual sério, porque pressa é ego, e ego nunca planta nada que dura. Tem uma percepção dolorosa que aparece em determinado ponto do caminho, e é a percepção de que você passou anos da sua vida vivendo de acordo com expectativas que nem eram suas, eram herdadas da família, da cultura, da época, do círculo social. E quando isso bate com força, você sente uma raiva legítima por ter desperdiçado tanto tempo sendo alguém que não escolheu ser. Essa raiva é necessária. Ela é combustível para a mudança. Mas se você ficar nela, vira amargura. E a amargura é o lugar onde muitos param e nunca mais saem, achando que a tomada de consciência é o destino, quando ela é só a porta. Sua tarefa não é ficar revoltado com o passado, é usar a clareza recém-adquirida para começar a viver o presente diferente. E cada dia vivido em fidelidade nova vai gradualmente cicatrizando os anos que pareciam perdidos. E você descobre que nem foram perdidos, foram preparação. Os místicos sufis falam de algo chamado nafs, que costuma ser traduzido como ego ou alma inferior, e essa palavra carrega uma ideia importante. Dentro de você existem múltiplas camadas, e o ego não é seu inimigo a ser destruído. É uma camada que precisa ser educada, refinada, integrada. Eles descrevem 7 estágios de evolução do nafs, comandante que te arrasta pelos impulsos até o nafs purificado, que se torna instrumento da alma, e essa visão tira o moralismo da equação, porque você não está em guerra com você mesmo, você está em processo de maturação interna. Cada estágio tem seu valor, suas lições, suas dores específicas, e quem entende esse mapa para de se cobrar, pular etapas e começa a habitar plenamente a etapa em que está. E essa habitação é o que permite a passagem para a próxima. Você tem uma certa nostalgia que aparece sem motivo às vezes, uma saudade de algo que você não consegue nomear, um sentimento de que existe um lar que você nunca visitou e mesmo assim sente falta. Esse fenômeno é descrito em quase todas as tradições místicas do mundo, e os sufis chamam de saudade do amado. É a memória pré-verbal da alma sobre sua origem. É o registro de algo que veio antes do nascimento e que continua pulsando dentro de você como uma frequência baixa. Quando você reconhece essa saudade pelo que ela é, em vez de tentar preencher ela com pessoa, com lugar, com conquista, ela vira combustível para o caminho, vira oração silenciosa, vira o motor mais puro que existe. E Rumi começa o Masnavi inteiro com a imagem da flauta de junco, que chora porque foi separada do junco original, e dizia que essa lamentação é a música mais bonita que existe, porque é sincera. Tem um momento estranho que acontece quando você caminha de verdade por algum tempo, e é o momento em que você percebe que muitas coisas que você queria parar de querer, e isso assusta no início porque você se sente despojado, oco, sem direção. É uma fase normal e necessária.
os sufis chamam de noite escura ou de retração, e ela acontece porque o ego soltou objetivos antigos e a alma ainda não revelou os novos, e você fica num intervalo desconfortável onde nada parece importar muito. Quem aguenta esse intervalo sem entrar em pânico, sem tentar inventar urgência artificial, sai do outro lado com uma clareza nova sobre o que vale realmente a pena. E essa clareza é mais sólida do que qualquer projeto antigo, porque vem de baixo, vem da raiz, não vem da superfície reativa que decidia coisas antes. Você tem uma capacidade de presença muito maior do que usa, e essa capacidade não precisa ser construída, ela só precisa ser reocupada. Ela está dormindo dentro de você porque o uso constante de tela treinou sua atenção para fragmentação, para estímulos rápidos, para mudança de assunto a cada 15 segundos, e isso atrofiou o músculo de ficar com algo por tempo longo. Recuperar esse músculo é uma das tarefas mais práticas e mais espirituais que você pode assumir agora, e ela acontece em pequenos atos diários. Comer uma refeição inteira sem celular, caminhar até algum lugar perto sem fone, conversar com alguém sem checar nada nas mãos. E cada uma dessas práticas é mais transformadora do que parece, porque você está literalmente reconstruindo a infraestrutura interna que permite a sua alma se manifestar. E sem essa infraestrutura, nenhuma técnica espiritual funciona de verdade. Existe uma frase atribuída a Junaid de Bagdá, um dos grandes mestres sufis do século IX, registrada em obras clássicas como o Kashf al-Mahjub de Rujwiri, em que ele dizia que o sufismo não é sobre adicionar conhecimento, é sobre subtrair ilusão, e essa formulação inverte completamente a forma ocidental de pensar evolução pessoal. Você não precisa ler mais 50 livros, fazer mais 10 cursos, encontrar mais 5 mestres. Você precisa ficar muito quieto com o que já sabe e perceber o quanto disso é mentira herdada, conceito emprestado, crença que nunca foi sua, e cada subtração dessas é uma libertação concreta. E ao fim do processo, não sobra muito. E o que sobra é diamante puro, é o que sempre foi seu. É sua alma sem revestimento, e essa nudez interna é o que os sufis chamam de pobreza espiritual, faqor, que paradoxalmente é a maior riqueza que existe. Você está exatamente no momento certo do seu caminho, mesmo que sinta que está atrasado, mesmo que se sinta perdido, mesmo que ache que outros estão muito mais à frente, porque não existe atraso na economia interna, existe apenas o ponto em que cada um está, e o ponto em que você está agora é exatamente o ponto onde sua próxima descoberta pode acontecer. Se você estivesse em outro ponto, seria outra a descoberta, e nada do que você precisa aprender depende de chegar a algum lugar específico. Depende apenas de você se entregar plenamente ao lugar onde está. Rumi escreveu sobre isso, usando a imagem do tesouro escondido nas ruínas, dizendo que muita gente passa a vida procurando o tesouro em palácios distantes, quando ele estava nos próprios escombros que evitavam visitar. E essa imagem é uma das mais consoladoras do caminho, porque ela tira o peso de chegar e coloca o gosto de habitar. Se você pudesse encontrar agora mesmo a parte de você que está dormindo há mais tempo, qual seria a primeira coisa que ela diria? E o que essa frase mudaria sobre como você vai viver os próximos 7 dias? Existe algum medo específico te impedindo de simplesmente parar tudo por 10 minutos hoje à noite e ouvir o que essa parte tem para dizer? Você chegou até aqui porque alguma parte sua sabe que esse encontro com a alma já está atrasado demais e você não quer mais adiar. Então, agora eu vou cumprir exatamente o que prometi no começo. Vou te entregar essa prática sufihara, preservada por derviches da ordem Mevlevi por mais de 700 anos,
ensinada de mestre para discípulo, em silêncio, nas teques da Anatólia, e que quase ninguém de fora dos círculos tradicionais conhece em sua forma completa. Ela se chama Murakaba do coração, que significa vigília amorosa do peito, e quando feita do jeito certo, abre a porta da alma em poucos minutos, porque não trabalha pela mente, trabalha pelo lugar exato onde sua alma se ancora no corpo, que é o centro do peito, ligeiramente à esquerda, na região que os sufis chamam de Qalb, o coração espiritual, distinto do coração físico, mas localizado próximo a ele. Você vai precisar de 12 a 15 minutos, um lugar onde ninguém te interrompa e disposição para não fazer nada com o que aparecer, só receber. Sente-se em qualquer posição confortável onde sua coluna fique ereta, sem rigidez. Pode ser numa cadeira com os pés no chão, pode ser no chão com a almofada, e apoie as mãos abertas sobre as coxas com as palmas voltadas para cima, num gesto de recebimento. Feche os olhos suavemente, sem apertar as pálpebras, e respire pelo nariz 3 vezes profundamente, sentindo o ar entrar e sair, sem forçar ritmo nenhum, apenas observando. Essas 3 respirações são apenas para sinalizar ao corpo que algo diferente vai acontecer agora. São uma porta cerimonial. Depois das 3 respirações, deixe a respiração voltar ao natural e leve toda a sua atenção para o centro do seu peito, como se você estivesse colocando uma lanterna acesa exatamente ali, no ponto que fica entre os mamilos, ligeiramente mais à esquerda. Não imagine nada, não visualize cores, não tente sentir amor. Só descanse a atenção nesse ponto, do mesmo jeito que você descansa a mão sobre uma mesa, sem esforço, sem expectativa, e mantenha ela ali. E cada vez que a mente fugir, e ela vai fugir muitas vezes, especialmente nos primeiros minutos, traga-se a atenção de volta para o peito, sem irritação, com a delicadeza que você usaria para trazer uma criança distraída de volta para perto de você. Conforme você for sustentando essa atenção no peito, comece a sussurrar mentalmente, sem mover os lábios, a palavra Hu, que é o nome sufi sagrado para a presença última, e que os mestres descrevem como o som da própria respiração do universo. Você vai sussurrar Hu junto com cada expiração, deixando o som mental sair do peito e não da cabeça, como se a palavra brotasse do coração e subisse, e isso é importante. Não é a palavra dita pela mente, é a palavra emitida pelo peito, e essa diferença muda completamente a profundidade do efeito. Faça isso por cerca de 7 minutos, sem contar, sem ficar olhando o relógio, apenas mantendo a atenção no peito e o sussurro mental do Hu em cada saída de ar. Em algum momento, você vai começar a sentir uma das seguintes coisas, e qualquer uma delas é sinal de que está funcionando. Uma sensação de calor expandindo no peito, um amolecimento estranho na região do externo, lágrimas surgindo sem motivo emocional aparente, uma quietude espessa como se o tempo tivesse desacelerado, uma presença que não é sua e ao mesmo tempo é mais sua do que tudo, ou simplesmente uma sensação de estar finalmente em casa dentro de si mesmo. Quando isso aparecer, pare de sussurrar o Hu e apenas fique em silêncio absoluto dentro dessa sensação, sem analisar, sem tentar prolongar, sem comentar mentalmente o que está acontecendo. Esse é o momento em que sua alma está se mostrando, e qualquer movimento mental para entender o que está acontecendo a faz recuar de volta para o silêncio. Permaneça nesse estado por quanto tempo conseguir, geralmente entre 3 e 5 minutos nas primeiras vezes, e depois, antes de abrir os olhos, faça internamente uma promessa simples. Você não precisa dizer para ninguém,
Não precisa nem formular em palavras claras, apenas um aceno interno de que vai voltar ali todos os dias, pelos próximos 40 dias, porque esse é o ciclo tradicional Sufi de transformação interna, conhecido como Shila, e ele cria uma profundidade que sessões soltas não conseguem alcançar. Abra os olhos lentamente, leve as 2 mãos ao peito, agradeça em silêncio pelo que recebeu e siga seu dia normal. O efeito vai continuar trabalhando dentro de você por horas, e você vai notar que o mundo ao redor parece mais nítido, as cores mais vivas, as conversas mais reais, e isso não é placebo, é sua alma assumindo a frente da percepção pela primeira vez em muito tempo. Repita essa prática todo dia, no mesmo horário se possível, de preferência logo cedo ou no fim da tarde, porque são os momentos energéticos mais propícios na tradição Sufi. E nas 2 primeiras semanas você pode sentir agitação, pode chorar bastante, pode ter sonhos vívidos, pode reviver memórias antigas. Tudo isso é processo natural de limpeza, é poeira saindo do espelho e não é para ser evitado, é para ser atravessado. A partir da 3ª semana, geralmente, uma estabilidade começa a se instalar e ao fim dos 40 dias, você é literalmente outra pessoa, não no sentido de ter virado alguém novo, mas no sentido de ter finalmente aparecido como você sempre foi. E quem te conhece vai notar antes mesmo de você notar. Vai dizer que tem algo diferente em você e você vai sorrir por dentro porque vai saber exatamente o que é. Se, em algum dos dias, você não conseguir os 12 minutos completos, faça pelo menos 5. E se nem 5 der, faça 2 minutos só com a atenção no peito sem o ru, porque o que importa não é a duração, é a continuidade. E Rumi tem versos lindos sobre isso, dizendo que aquele que caminha um passo todo dia chega mais longe do que aquele que corre por um dia e descansa por uma semana, porque a alma se nutre de constância, não de intensidade. E 40 pequenos passos seguidos abrem dentro de você uma estrada que 100 grandes passos esparsos jamais abririam. Essa é a chave que muita gente perde, achando que precisa de retiro de 10 dias, num lugar especial, para a transformação acontecer, quando a verdadeira transformação mora na repetição humilde, feita no canto silencioso de cada quarto comum. Agora você tem nas mãos algo que custou séculos para ser refinado, transmitido em silêncio através de gerações de buscadores sinceros, e a única coisa que falta é você começar. Não amanhã, não na segunda-feira, não quando estiver mais calmo, hoje, ainda hoje, antes de dormir, mesmo que seja por 5 minutos, porque o caminho começa no primeiro passo, dado, e nunca no primeiro passo pensado. Sua alma tem esperado você pacientemente a vida toda e ela continua disposta a se encontrar com você na primeira vez que você sentar em silêncio com o coração aberto. E quando esse encontro acontecer, e ele vai acontecer se você fizer o que está aqui descrito, você vai entender em pele e osso que tudo o que foi falado nesse vídeo era verdade, e mais ainda, era pouco perto do que se sente quando se vive. Se essa entrega tocou alguma camada profunda de você, deixe nos comentários a palavra que mais ressoou no seu peito enquanto você ouvia, porque essa palavra é uma pista sobre onde sua alma está te chamando. E quando você compartilha ela aqui, você ajuda outras pessoas a reconhecerem suas próprias pistas. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que vão te levar mais fundo nesse caminho de retorno a você mesmo. Dê seu like se sentir que esse vídeo merece chegar até quem está precisando exatamente desse encontro hoje. E compartilhe com alguém que você sabe que está vivendo um momento de busca silenciosa, porque às vezes uma única indicação muda completamente a trajetória interna de uma pessoa, e você pode ser esse elo.
que sua alma encontre você e que esse encontro se torne o chão firme de tudo o que você for viver daqui em diante.